Você aceita casar comigo? Foi o que Elis escutou do homem que amava. Ele estava ali, ajoelhado no meio de um salão cheio de gente rica, olhando com julgamento. E sabe o que essas pessoas sussurravam? Que ela era apenas a faxineira, a empregadinha que seduziu o patrão. Mas eles não sabiam de nada. Não sabiam que meses antes ela estava sendo ameaçada por agiotas para pagar uma dívida que nem era dela. Não sabiam que eles se conheceram de uma forma muito constrangedora, onde um simples banho inesperado chamaria a atenção dele. Mas vamos voltar ao início e contar como uma noite comum de sexta-feira transformou um pesadelo em um conto de fadas da vida real. Antes de continuar, quero que saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Por isso, se estiver gostando, deixe seu comentário, curta e se inscreva no canal. Este gesto simples e gentil nos ajudará a escrever novas histórias emocionantes para você. O relógio marcava 11 da noite quando Elis Santana finalmente atravessou o portão de casa, os pés latejando dentro dos sapatos gastos. 26 anos, e sentia como se carregasse o peso de uma vida inteira nos ombros. Seus dedos, ásperos de tanto trabalho, tremiam ao segurar a bolsa surrada, enquanto respirava fundo, tentando encontrar forças para mais um dia. A casa simples no bairro da periferia estava em silêncio. Seus pais e os 2 irmãos mais novos já dormiam, mas ela sabia que a mãe tinha deixado um prato de comida guardado. Elis sorriu cansada. Mesmo exausta, sentia orgulho. Cada centavo que ganhava como secretária durante o dia e como faxineira aos sábados era um tijolo a mais na construção do futuro que tanto sonhava. Só mais 1 ano e meio, sussurrou para si mesma, pendurado a bolsa no encosto da cadeira. 1 ano e meio para terminar a faculdade de Direito. 1 ano e meio para se tornar advogada e finalmente aliviar o fardo dos pais. E depois, casaria com Paulo. O pensamento do namorado trouxe um calor reconfortante ao peito. Paulo, com seus olhos espertos e sorriso fácil, prometia que esperaria por ela, que construiriam uma vida juntos assim que ela se formasse. Elis se agarrava a essa promessa como um náufrago se agarra a uma tábua no meio do oceano. Pegou o celular e digitou uma mensagem rápida. Cheguei em casa. Te amo. A resposta não veio. Elis franziu a testa, mas afastou a pontada de desconforto. Paulo devia estar ocupado. Ele sempre estava. Ocupado com aqueles negócios que nunca explicava direito. Mas ela confiava nele. Tinha que confiar. Naquela sexta-feira, após mais um dia exaustivo de trabalho, Elis seguiu direto para a faculdade. A professora de Direito Civil falava sobre contratos enquanto suas pálpebras pesavam. Mas ela se mantinha alerta, anotando tudo com letra caprichada. Não podia desperdiçar a chance de estar ali. Quando as aulas terminaram, eram quase 11 da noite. Elis checou o celular. Nenhuma mensagem de Paulo. Estranho. Ele sempre respondia, mesmo que tarde. Elis! A voz animada da colega Júlia a tirou dos pensamentos. Vai na festa do bairro amanhã? Todo mundo vai estar lá. Não sei, Ju. Amanhã tenho que fazer faxina e... Você precisa se divertir um pouco. Vive só trabalhando. Um sorriso involuntário se formou nos lábios de Elis. Talvez Júlia estivesse certa. Talvez ela precisasse de uma noite de descanso, de risos, de estar nos braços do homem que amava. Está bem, concordou, sentindo uma pontada de culpa por faltar à faxina do sábado. Mas ligaria para a dona da casa e explicaria. Só desta vez. No sábado à noite, Elis se arrumou com cuidado. O vestido azul claro era o mais bonito que tinha, comprado em promoção há 2 anos. Passou um batom discreto e prendeu os cabelos cacheados em um meio rabo. Simples, mas bonita. Paulo sempre dizia que ela era bonita. A festa estava animada quando chegou. Música alta, pessoas rindo, o cheiro de churrasco no ar. Elis procurou por Paulo com os olhos, o coração acelerado de expectativa. E então viu. No canto mais escuro do quintal, encostado na parede, Paulo beijava outra mulher. Os lábios colados, as mãos dele na cintura dela, a intimidade inconfundível de quem já tinha feito aquilo muitas vezes. O mundo de Elis parou de girar.
O barulho da festa se transformou em um zumbido distante. Seu estômago revirou, as pernas fraquejaram. Ela quis gritar, correr, desaparecer, mas ficou ali, paralisada, assistindo o homem em quem depositara todos os seus sonhos destruir tudo com um beijo. Quando Paulo finalmente levantou os olhos e a viu, não houve arrependimento em seu rosto, apenas irritação. Elis, eu posso explicar? Mas ela já estava correndo para longe, as lágrimas queimando seu rosto, o coração despedaçado em 1000 pedaços. E aquela foi apenas a primeira das tempestades que estavam por vir. Elis chegou em casa com o coração aos pedaços, o vestido azul manchado de lágrimas. Trancou-se no pequeno quarto que dividia com a irmã mais nova e afundou o rosto no travesseiro, tentando abafar os soluços para não acordar a família. A dor era física, como se alguém tivesse arrancado algo vital de dentro do peito. Como pôde ser tão cega, tão tola? Os sinais estavam todos lá, as mensagens não respondidas, os compromissos cancelados na última hora, a frieza disfarçada de cansaço. Ela simplesmente escolheu não ver. Escolheu acreditar nas palavras bonitas e nas promessas vazias. O celular vibrou. Era Paulo. Preciso falar com você, por favor. Elis jogou o aparelho longe, mas ele continuou vibrando, uma mensagem atrás da outra. Ela não queria ler, mas uma força masoquista a fez pegar o telefone novamente. Foi só um momento de fraqueza. Você nunca está disponível, sempre trabalhando. Eu ainda te amo. Cada palavra era uma facada. Ele estava colocando a culpa nela? Culpando-a por trabalhar tanto para construir um futuro que incluía os dois? Na manhã de domingo, Elis acordou com os olhos inchados e a alma vazia. Tentou se levantar, mas o corpo parecia feito de chumbo. Sua mãe entrou no quarto com uma xícara de café, o rosto cheio de preocupação. Minha filha, o que aconteceu? Terminei com o Paulo, mãe. A voz saiu fraca, quebrada. Dona Maria sentou-se na cama e abraçou a filha, acariciando seus cabelos como fazia quando Elis era criança. Não fez perguntas. Apenas ofereceu o colo e o silêncio acolhedor que só uma mãe sabe dar. Mas o pior ainda estava por vir. Na segunda-feira, Elis arrastou-se para o trabalho. Digitava relatórios mecanicamente, o olhar perdido na tela do computador. Cada vez que o telefone tocava, seu coração disparava, temendo ser Paulo. Mas ele não ligou, não apareceu. Na terça-feira, 2 homens corpulentos apareceram na porta da empresa onde trabalhava. O chefe a chamou, o rosto tenso. Elis, tem umas pessoas aqui querendo falar com você. Ela desceu até a recepção com as pernas bambas. Os 2 homens a encararam com olhos duros, sem nenhuma simpatia. Você é a namorada do Paulo Roberto da Silva? O mais alto perguntou, os braços cruzados. Era, corrigiu Elis, a voz tremendo. A gente terminou. Ah, que pena. O tom era de deboche. Porque ele te deixou uma lembrancinha. 5.000 reais de dívida com a gente. O chão desapareceu sob os pés de Elis. Como assim? Eu não tenho nada a ver com isso. Ele disse que você pagaria. Deu seu nome, seu endereço, seu local de trabalho. O homem deu um passo à frente, ameaçador. Então a gente espera que você quite a dívida dele. Temos 15 dias de prazo. Mas eu não tenho esse dinheiro, eu não sabia de nada. O desespero subia pela garganta como bile. Problema seu. Paulo sumiu. Você é tudo que temos. O outro homem sorriu, e não havia nada de amigável naquele sorriso. Ou as coisas vão ficar feias. Eles saíram deixando Elis paralisada no meio da recepção. Seu chefe a olhava com pena e desconforto. As colegas cochichavam. A humilhação era quase tão insuportável quanto o medo. Naquela noite, Elis não conseguiu dormir. 5.000 reais. Era mais de 2 meses do seu salário. Como conseguiria pagar? Seus pais mal tinham dinheiro para as despesas básicas. Não podia sobrecarregá-los com isso. Paulo a havia traído e ainda a deixara como garantia de uma dívida que ela nem sabia que existia. Como alguém podia ser tão cruel? Na quarta-feira, tomou a decisão mais dolorosa da sua vida.
Entrou na secretaria da faculdade e solicitou o trancamento da matrícula. Tem certeza, Elis? Você está tão perto de se formar. A atendente tentou demovê-la. Tenho certeza. Não tinha, mas não havia escolha. O sonho de ser advogada teria que esperar. Talvez para sempre. Naquela mesma tarde, procurou a agência de empregos e aceitou um trabalho extra. Faxinas noturnas em casas de luxo. Pagavam bem, e ela precisava de cada centavo. Começaria na sexta-feira, em uma casa de praia em um condomínio fechado. Elis não sabia que aquela casa mudaria sua vida para sempre. A van da agência de limpeza parou em frente a um portão imponente. Elis olhou pela janela, sentindo-se pequena diante dos muros altos e das câmeras de segurança. O condomínio fechado era outro mundo, tão distante da sua realidade quanto a lua. Casa número 7, anunciou a coordenadora, entregando-lhe um conjunto de chaves e um crachá. Os donos raramente aparecem. Você vai limpar toda sexta-feira, das 7 da noite às 11. Tem que deixar tudo impecável. Elis acenou com a cabeça, pegando o material de limpeza. Seus músculos já doíam do dia inteiro de trabalho como secretária, mas não podia reclamar. Precisava do dinheiro. Os agiotas tinham dado um prazo curto e já haviam se passado 5. Quando entrou na casa, teve que parar para recuperar o fôlego. Era deslumbrante. Piso de mármore brilhante, janelas enormes com vista para o mar, móveis que pareciam ter saído de uma revista de decoração. Lustres de cristal pendiam do teto, refletindo a luz suave do entardecer. Elis caminhou devagar pela sala, quase com medo de tocar em qualquer coisa. Quadros caros nas paredes, estantes repletas de livros com capas de couro, uma lareira imponente. Tudo ali respirava sofisticação e dinheiro. E eu estou aqui para limpar, murmurou para si mesma, sentindo uma pontada de amargura. Mas não era inveja. Era apenas a constatação dolorosa de como o mundo era injusto. Algumas pessoas nasciam com tudo, enquanto outras lutavam apenas para sobreviver. Começou o trabalho. Passou pano em cada superfície, aspirou cada canto, lustrou cada espelho até que refletisse perfeitamente. Era minuciosa, cuidadosa. Seu orgulho não permitia fazer um trabalho pela metade, mesmo quando ninguém estava olhando. Na estante da sala, seus olhos pararam nas fotografias emolduradas. Uma família, um homem alto e elegante de terno com expressão séria mas bonita, uma mulher loira e delicada, sorrindo para a câmera, e um menino pequeno, talvez de 3 ou 4 anos, segurando um cachorro peludo. Pareciam felizes, perfeitos. Elis se perguntou como seria ter uma vida assim, sem preocupações, sem dívidas, sem precisar trabalhar até a exaustão só para pagar as contas. Seria bom não ter que tomar decisões impossíveis, não ter que desistir dos sonhos por necessidade. Mas então balançou a cabeça, espantando os pensamentos. Não adiantava fantasiar. Aquele mundo não era para ela. Nunca seria. Terminou a limpeza da sala e seguiu para os quartos. O quarto principal era ainda mais impressionante. Uma cama king size com lençóis de cetim, um closet maior que o quarto inteiro que dividia com a irmã, um banheiro com banheira de hidromassagem e box de vidro. Elis limpou tudo com o mesmo cuidado, mas sentiu um aperto no peito. Como seria dormir naquela cama? Tomar um banho relaxante naquela banheira? Ter tempo para simplesmente existir? As semanas seguintes criaram uma rotina. Toda sexta-feira, Elis ia até a casa de praia e limpava cada cômodo com dedicação. Começou a conhecer os detalhes daquele lugar. Os livros na estante eram sobre direito empresarial e economia. Havia diplomas na parede do escritório, todos com o nome Luiz Henrique Mendonça. Formado em administração, pós-graduado em finanças, MBA em não sei o quê. Um homem bem-sucedido, poderoso, distante. Às vezes, Elis se pegava folheando os livros durante a pausa que fazia para lanchar. Lia algumas páginas, absorvendo o conhecimento que não estava mais tendo na faculdade. Era uma forma de manter viva a chama do sonho que tinha trancado. Um mês se passou. Elis
Conseguiu juntar R$ 2.000, economizando cada centavo e fazendo faxinas extras também aos sábados. Ainda faltavam 3.000. Os agiotas ligavam constantemente, a pressão aumentando a cada dia. As ameaças ficavam mais explícitas. Seu tempo está acabando, queridinha. O medo era uma sombra constante. Elis mal dormia, mal comia. Estava emagrecendo, o rosto pálido, olheiras profundas marcando a pele morena. Sua mãe se preocupava, mas ela mentia que estava tudo bem. Naquela sexta-feira de abril, Elis chegou na casa de praia especialmente cansada. Tinha sido um dia infernal no escritório, com o chefe cobrando relatórios e uma colega jogando trabalho extra em cima dela. Começou a limpeza mecanicamente, o corpo no piloto automático. Estava passando pano na cozinha quando derrubou um vidro de molho de tomate. O líquido vermelho espirrou em sua blusa branca, manchando-a completamente. Droga! Elis olhou para a bagunça, as lágrimas ameaçando cair. Era só o que faltava. Limpou o chão rapidamente e olhou para a blusa arruinada. Não podia voltar para casa assim. Não tinha outra roupa. Seus olhos se voltaram para o banheiro da suíte principal. Só desta vez, pensou, a culpa já corroendo por dentro. Só para me limpar. Ninguém vai saber. Elis foi para o banheiro e tirou a blusa manchada com mãos trêmulas. A culpa pesava em seu peito, mas a necessidade era maior. Apenas um banho rápido para se limpar. 5 minutos no máximo. Abriu o chuveiro e deixou a água morna cair sobre o corpo cansado. O jato massageava seus ombros tensos e ela fechou os olhos, permitindo-se um momento de paz. Ali, naquele banheiro luxuoso, podia fingir por alguns instantes que sua vida era diferente. Que não havia dívidas, traições ou medo. Começou a cantarolar baixinho uma música que falava sobre amor. Sua voz ecoava suavemente nas paredes de mármore, preenchendo o silêncio da casa vazia. Mas a casa não estava vazia. Luiz Henrique Mendonça havia decidido, naquela mesma sexta-feira, escapar para a casa de praia. O divórcio tinha sido finalizado há 2 meses e a solidez do apartamento na cidade o sufocava. Precisava de ar, de espaço, de silêncio. Aos 40 anos, Luiz tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, exceto paz. O casamento de 15 anos havia terminado em meio a discussões sobre prioridades e ausências. Ela o acusava de ser frio, distante, casado com o trabalho. Talvez tivesse razão. Quando entrou na casa de praia, estranhou a luz acesa. Então lembrou. A faxineira. A agência havia mencionado que alguém limpava a casa às sextas-feiras, mas ele nunca tinha vindo nesse dia. Subiu as escadas, afrouxando a gravata. Foi direto para o quarto, querendo apenas trocar de roupa e relaxar. Mas quando abriu a porta da suíte, congelou. Havia uma silhueta feminina atrás do vidro fosco do box. O vapor preenchia o banheiro e ele podia ouvir uma voz suave cantarolando. O primeiro instinto foi sair imediatamente. Mas então, seus olhos caíram sobre as roupas no chão. Uma blusa, branca manchada de vermelho. Uma calça jeans simples, tênis gastos. A faxineira. Luiz ficou paralisado, preso entre a surpresa e uma estranha fascinação. Não conseguia ver detalhes através do vidro, apenas a silhueta delicada, as curvas suaves que a água acariciava. Havia algo de incrivelmente humano e vulnerável naquela cena. A mulher estava completamente alheia à presença dele, perdida em seu momento privado de alívio. Cantarolava com uma voz doce, quase infantil, e Luiz se pegou sorrindo sem saber por quê. Havia uma inocência naquele momento que o tocava de forma inesperada. Então recuperou a razão. Estava invadindo a privacidade dela. Era errado, desrespeitoso. Saiu do banheiro em silêncio, fechando a porta com cuidado. Seu coração batia acelerado e não conseguia explicar por quê. Sentou-se na poltrona do quarto, as mãos entrelaçadas, esperando. Precisava se apresentar, mas como fazer isso sem assustá-la ainda mais? Dentro do banheiro, Elis desligou o chuveiro e pegou uma toalha, mácia, enrolando-a no corpo.
Sentia-se limpa, renovada, mas a culpa ainda a incomodava. Precisava sair dali rápido, terminar o trabalho e ir embora antes que alguém descobrisse. Abriu a porta do banheiro, uma nuvem de vapor saindo com ela. E então, viu. Um homem estava sentado na poltrona do quarto, observando-a. O grito ficou preso na garganta de Elis. Suas mãos agarraram a toalha com força, o coração disparando. As pernas fraquejaram e ela quase caiu. Quase deixou a toalha escorregar. Desculpe. Pelo susto, disse o homem, levantando-se devagar, as mãos em um gesto apaziguador. Eu sou Luiz Mendonça, o dono da casa. Elis o reconheceu imediatamente das fotos, mas pessoalmente era diferente. Mais alto, mais imponente. Os olhos escuros a estudavam com uma intensidade que a fazia corar ainda mais. Ele usava um terno caro, mas a gravata estava frouxa e os primeiros botões da camisa abertos, revelando a pele bronzeada. Senhor, me desculpe. As palavras saíram atropeladas, o rosto ardendo de vergonha. Eu sujei minha roupa e pensei que eu nunca tinha feito isso antes, eu juro. Foi a primeira vez, eu só precisava me limpar e... Está tudo bem. A voz dele era calma, grave, tranquilizadora. Respire, não há problema. Mas havia. Elis sentia que ia morrer de vergonha ali mesmo. Estava de toalha, pingando água no piso, diante do dono da casa. Ia perder o emprego. Ia ser denunciada. Os agiotas iam... Por favor, não me demita, implorou, as lágrimas ameaçando cair. Eu preciso desse trabalho, por favor. Algo no rosto de Luiz mudou. A expressão séria se suavizou, e ele acenou com a cabeça. Ninguém vai te demitir. Vista-se com calma. Eu espero você na sala. Ele saiu do quarto, fechando a porta atrás de si. E enquanto descia as escadas, Luiz Mendonça sabia que algo havia mudado, mas ainda não sabia o quê. Elis se vestiu às pressas, as mãos tremendo tanto que mal conseguia abotoar a calça. Colocou a blusa manchada de volta, não tinha escolha. Passou os dedos pelos cabelos molhados, tentando domar os cachos rebeldes. O reflexo no espelho mostrava uma mulher assustada, vulnerável, completamente fora do seu elemento. Respirou fundo 3 vezes antes de descer as escadas. Cada degrau parecia uma eternidade. Na sala, Luiz estava de costas, olhando pela janela que dava para o mar. A postura era ereta, confiante, mas havia algo de solitário naquela figura recortada contra o céu alaranjado do entardecer. Senhor Mendonça. A voz de Elis saiu quase inaudível. Ele se virou e pela primeira vez ela pôde observá-lo de verdade. Era bonito, mas não da forma convencional. Havia caráter naquele rosto. Rugas sutis ao redor dos olhos que indicavam alguém que sorria pouco. Uma mandíbula forte, mas a expressão era gentil. Senta, por favor, ele indicou o sofá. E pode me chamar de Luiz. Elis sentou na ponta do sofá, as costas retas, as mãos entrelaçadas no colo, pronta para ser repreendida, dispensada, preparando mentalmente o que diria aos agiotas, quando perdesse aquele trabalho. Mas Luiz apenas se sentou na poltrona em frente, mantendo uma distância respeitosa. Quanto tempo você trabalha aqui? 1 mês, senhor. Luiz corrigiu-se rapidamente. E sempre faz um trabalho tão meticuloso? Ela piscou, surpresa com a pergunta. Sim, eu sempre faço tudo com cuidado. É importante fazer bem feito. Mesmo quando ninguém está vendo? Especialmente quando ninguém está vendo. As palavras saíram com convicção. Diz mais sobre quem somos, não é? Um sorriso pequeno curvou os lábios de Luiz. Interessante filosofia para uma... Ele parou, percebendo como a frase soaria. Para uma faxineira? Elis completou sem amargura. Eu sei quem sou, senhor Luiz, e não tenho vergonha do meu trabalho. Não quis ofender, e ele realmente parecia arrependido. Na verdade, encontro poucas pessoas com essa ética, mesmo entre empresários. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Elis sentia a curiosidade dele, mas não era invasiva. Era genuína. Você estuda? Luiz perguntou de repente. Estudava. A dor atravessou o peito de Elis.
Direito, tranquei a matrícula há 1 mês. Por quê? A pergunta era simples, mas carregada de interesse real, e talvez fosse por isso, ou talvez porque estava cansada demais de carregar tudo sozinha, que Elis começou a falar. Contou sobre a faculdade, sobre trabalhar 2 empregos para ajudar em casa. Não mencionou Paulo ou os agiotas, mas falou sobre a dificuldade de escolher entre o sonho e a sobrevivência. Sua voz, inicialmente hesitante, foi ganhando força. Luiz escutava com uma atenção que Elis não estava acostumada a receber. Não a interrompia, não olhava o celular, não demonstrava impaciência. Apenas ouvia, e havia algo de profundamente respeitoso naquela escuta. Direito, ele murmurou quando ela terminou. Vi alguns livros sobre contratos fora do lugar. Ele escorou. Desculpa, eu sei que não devia mexer nas suas coisas, mas eu... Não precisa se desculpar por buscar conhecimento. Luiz se levantou e foi até a estante pegando um dos volumes. Pode levar este. É básico, mas bem escrito. Eu não posso aceitar. Mas seus dedos ansiavam tocar o livro. Considere um empréstimo, então. Ele colocou o volume na mesinha de centro entre os dois. Mas só se prometer me contar o que achou quando terminar. Um trovão rompeu o momento. Ambos olharam para a janela. O céu, antes alaranjado, agora estava carregado de nuvens negras. Gotas grossas começaram a martelar o vidro. Um temporal. Elis levantou-se alarmada. Preciso ir embora. Não vai conseguir. Essa tempestade deve durar horas. Luiz observou a chuva que caía torrencialmente. É perigoso sair agora. Mas eu não posso ficar aqui. Por que não? Ele a encarou com aqueles olhos escuros e penetrantes. Olha essa chuva. Além disso, ele olhou para o relógio. Já são quase 9 da noite. Você está com fome? Elis ia negar, mas seu estômago roncou alto, traindo-a. Não tinha comido nada desde o lanche. Frugal do meio-dia. Corou novamente. Luiz sorriu. E foi a primeira vez que ela viu um sorriso genuíno naquele rosto. Transformava-o completamente, tornando-o mais jovem, mais acessível. Vou preparar algo para nós. Você não precisa se sentir obrigada, mas... Seria bom ter companhia para o jantar. Havia uma vulnerabilidade naquelas últimas palavras que tocou Elis profundamente. E foi assim, presos por uma tempestade, que 2 mundos impossíveis começaram a se encontrar. Você não precisa fazer nada, disse Elis, seguindo Luiz até a cozinha. O senhor é o meu patrão, eu deveria preparar... Elis, ele a interrompeu gentilmente. Você não está aqui como faxineira agora, está aqui como minha convidada involuntária. Um sorriso travesso apareceu. Além do mais, duvido que queira comer o que eu prepararia sozinho. Sou péssimo na cozinha. Ela riu, e o som a surpreendeu. Havia quanto tempo não ria de verdade. A cozinha era ampla e moderna, com eletrodomésticos que Elise só tinha visto em comerciais de televisão. Luiz abriu a geladeira, analisando o conteúdo com uma expressão cômica de desespero. Vejamos. Ovos, queijo, tomates, uma cebola... Ele se virou para ela. O que você consegue fazer com isso? Uma omelete? Sugeriu Elis, sentindo-se estranhamente à vontade. Se tiver temperos, posso fazer algo decente. À sua disposição, chefe. Trabalharam lado a lado. Elis picava os tomates e a cebola enquanto Luiz batia os ovos, seguindo suas instruções como um aluno aplicado. Ele parecia genuinamente interessado em aprender, fazendo perguntas sobre cada etapa. Minha ex-esposa sempre disse que eu era uma negação na cozinha, comentou ele casualmente, mas Elis notou a tensão em sua mandíbula. Entre outras coisas. Vocês se divorciaram recentemente? A pergunta saiu antes que ela pudesse se censurar. Desculpa, não é da minha conta. Não, tudo bem. Luiz despejou os ovos na frigideira. Faz 2 meses. 15 anos de casamento que simplesmente acabaram. Havia dor naquelas palavras, mesmo disfarçada de indiferença. Ela disse que eu era casado com o trabalho, que estava sempre ausente, mesmo quando estava presente. Ele mexeu os ovos distraidamente. O pior
é que ela estava certa. Elis adicionou os tomates e a cebola, o aroma reconfortante enchendo a cozinha. Às vezes trabalhamos tanto para construir algo que esquecemos de viver. É exatamente isso. Luiz a olhou com surpresa e admiração. Você é tão jovem e já entende essas coisas? Aprendi da pior forma. As palavras saíram antes que ela pudesse filtrar. Então decidiu ser honesta. Eu tinha um namorado, fazia planos de casamento, mas descobri que ele me traía enquanto eu me matava de trabalhar. E ainda por cima, ele me deixou com uma dívida de R$ 5.000 com agiotas. A espátula de Luiz parou no ar. O quê? A história toda saiu. A traição na festa, Paulo sumindo, os agiotas ameaçadores, o medo constante, o trancamento da faculdade. Elis falou enquanto preparava a omelete como se as mãos ocupadas facilitassem a confissão. Quando terminou, o silêncio era pesado. Ela tinha medo de olhar para Luiz, de ver pena ou pior, desinteresse. Esse homem é um covarde. A voz de Luiz estava carregada de raiva contida. E os agiotas não têm direito legal de cobrar nada de você. Eu sei. Elis serviu a omelete em 2 pratos. Mas eles não ligam para a legalidade. Só ligam para o dinheiro. Deixa eu pagar a dívida. Não. A resposta foi imediata, quase agressiva. Elis respirou fundo. Desculpa, mas não. Eu resolvo meus próprios problemas. Luiz a estudou por um longo momento. Orgulho ou princípio? Dignidade. Eles se olharam, e algo não dito passou entre os dois. Respeito mútuo, reconhecimento de forças interiores. Jantaram na mesa da varanda, ouvindo a chuva cair lá fora. A tempestade rugia, mas dentro havia uma bolha de calor e segurança. Conversaram sobre afinidades, livros, músicas, sonhos abandonados e esperanças guardadas. Luiz contou sobre o filho que via pouco, demais que morava com a mãe e o novo padrasto. A dor em seus olhos fez Elis segurar sua mão por um instante, um gesto de consolo que pareceu natural. Elis falou sobre a família, os irmãos mais novos que haviam como heroína, os pais que envelheciam trabalhando duro. Luiz escutava como se cada palavra fosse importante. Quando terminaram de comer, eram quase 11 da noite. A chuva continuava, implacável. Você deveria dormir, disse Luiz. O quarto de hóspedes está sempre pronto. Amanhã de manhã, te levo em casa. Eu não posso. Elis. Ele disse seu nome com uma suavidade que a fez calar. Às vezes, aceitar ajuda também é dignidade. Ela assentiu, cansada demais para discutir. Elis mandou uma mensagem, avisando os pais que dormiria no trabalho. Mas nenhum dos dois dormiu imediatamente. Luiz ficou acordado na sala, pensando na mulher corajosa e linda que limpava sua casa. E Elis, no quarto de hóspedes, olhava o teto, sentindo algo despertar dentro dela que pensava estar morto. Algo perigoso, algo como esperança. Elis acordou com o sol entrando pela janela. Por um momento confuso, não reconheceu onde estava. Os lençóis eram macios demais, o colchão confortável demais. Então, a memória da noite anterior voltou como uma onda. O banho, o encontro com Luiz, a conversa que durou horas. Levantou-se rapidamente, alisando as roupas amarrotadas. Eram 6 da manhã. Precisava ir embora antes que a situação ficasse ainda mais estranha. Na cozinha, encontrou um bilhete sobre a mesa. Bom dia. Fui comprar pão fresco. Volto logo. Não vá embora sem tomar café. Luiz. Elise segurou o papel, um sorriso involuntário curvando seus lábios. Havia algo de doce naquele gesto, naquela preocupação simples. Quando Luiz voltou, trazendo uma sacola com pães quentinhos e frutas, encontrou-a preparando café. A cena tinha uma domesticidade que o pegou desprevenido, como se ela pertencesse ali. Tomaram café juntos, falando pouco, mas o silêncio era confortável. Quando Elis disse que precisava ir, Luiz insistiu em levá-la. No carro, um sedã preto luxuoso. Elis se sentia deslocada. Olhava pela janela, consciente da distância entre os mundos deles. Quando chegaram perto de seu bairro, pediu que ele parasse algumas quadras antes. Não precisa me levar até em casa. Elis, por favor. Ela o olhou nos olhos. Já foi gentil demais.
Não quero que se sinta obrigado a nada. Luiz segurou sua mão antes que ela saísse do carro. O toque era quente, firme. Obrigação seria a última palavra que eu usaria. Seus olhos escuros a estudavam com uma intensidade que fazia o coração dela disparar. Até sexta? Até sexta, ela sussurrou. Durante toda a semana, Elis tentou não pensar nele, mas era impossível. Cada momento livre, sua mente voltava para aquela noite. As conversas, os risos, a forma como Luiz a olhava. Como se ela fosse interessante. Como se importasse. Está diferente, comentou sua mãe no jantar de terça-feira. Mais leve. Elis sorriu, mas não disse nada. Como explicaria? Como... Diria que um estranho, em uma única noite, tinha feito ela se sentir mais vista do que Paulo em anos de relacionamento? Na sexta-feira, chegou na casa de praia com o coração acelerado. Não sabia se Luiz estaria lá. Provavelmente não. Tinha sido apenas coincidência da semana passada. Mas quando abriu a porta, viu luz acesa na sala. E lá estava ele, sentado no sofá, lendo um livro. Quando a viu, o sorriso que iluminou seu rosto fez todas as defesas de Elis desmoronarem um pouco mais. Oi. A voz dele era suave, quase tímida. Oi. Ela não conseguia parar de sorrir. Vim trabalhar. Eu sei, Luiz fechou o livro. Mas talvez, depois que terminar, possamos conversar de novo? Se você quiser, claro. Eu quero. Elis limpou a casa, mas sua mente estava na sala onde Luiz esperava. Trabalhou mais rápido que o normal, mas sem perder o capricho. Quando terminou, encontrou-o preparando sanduíches na cozinha. Pensei que poderíamos jantar algo mais elaborado desta vez, brincou ele. Mas aí, lembrei que sou péssimo cozinheiro. Riram juntos, e a risada se transformou em conversa. Depois em confissões. Depois em silêncios cheios de significado. Luiz contou sobre a pressão de manter o negócio da família, sobre como construiu um império, mas perdeu-se no processo. Elis falou sobre o medo de nunca conseguir sair da pobreza, de estar presa para sempre. Você é a pessoa mais forte que conheço, disse Luiz de repente, a voz carregada de sinceridade. A maioria desistiria. Você continua lutando. Não tenho escolha. Sempre temos escolha. Você poderia ter aceitado a derrota, a amargura, mas escolhe esperança. Naquela noite, quando Elis foi embora, Luiz tomou uma decisão. Ligou para a agência de limpeza no sábado de manhã. Quero contratar a Elis Santana para trabalhar também aos sábados. Pagarei o dobro. A coordenadora aceitou prontamente, sem fazer perguntas. Quando Elis recebeu a ligação, informando sobre o trabalho extra, seu coração soube a verdade antes da mente aceitar. Luiz estava criando desculpas para vê-la. E ela estava criando desculpas para aceitar. Aos sábados, eles caminhavam pela praia depois que ela terminava o trabalho. Conversavam sobre tudo, riam de coisas bobas, dividiam sonhos que nunca tinham contado a ninguém. Um mês passou, depois outro. O inverno chegou trazendo noites frias e céus estrelados, e em algum lugar entre as conversas e os silêncios, entre os olhares e os sorrisos, Elis percebeu a verdade assustadora. Estava se apaixonando por Luiz Mendonça. E o pior era que ele parecia estar se apaixonando por ela também. Era uma noite fria de julho, quando tudo mudou. Elis estava na varanda da casa de praia, observando as ondas quebrarem na areia. Luiz trouxe 2 xícaras de chocolate quente e sentou-se ao seu lado. Já faziam 2 meses que aqueles encontros se tornaram a parte mais importante das suas semanas. 2 meses de conversas que duravam madrugadas, de risos que aqueciam o peito, de olhares que diziam mais do que palavras poderiam expressar. No que está pensando? Perguntou Luiz, sua voz baixa quebrando o silêncio. Elis hesitou. Pensava nele. Sempre pensava nele. Mas como dizer isso sem soar desesperada? Sem expor seu coração de uma forma que poderia destruí-la. Estou pensando que isso é perigoso, respondeu finalmente, a honestidade vencendo o medo. Isso? Ele sabia. Ela via nos olhos dele que sabia. Nós. A palavra pairou no ar entre eles, carregada de significado. Luiz, você é...
Você é um homem bem-sucedido, sofisticado. Eu sou uma faxineira que mal terminou a faculdade. Nossos mundos são absurdamente compatíveis. Ele a interrompeu, virando-se completamente para encará-la. Elise, eu passo a semana inteira esperando pelas sextas-feiras. Acordo pensando no que vamos conversar. Durmo lembrando do som da sua risada. O coração de Elise martelava tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Nos últimos 15 anos, vivi no piloto automático, continuou Luiz, a voz embargada. Construí empresas, fiz dinheiro, mas não vivi. E então você aparece com seu orgulho ferido e seu coração partido e me faz sentir vivo pela primeira vez. Luiz, ela tentou falar, mas ele segurou sua mão, entrelaçando os dedos. Não me importa que você seja faxineira, mas me importa que você seja corajosa. Me importa que você leia meus livros de direito nas pausas porque ainda acredita nos seus sonhos. Me importa que você faça tudo com perfeição porque tem dignidade. Ele levou a mão dela aos lábios, beijando suavemente. Me importo que quando estou com você sou uma versão melhor de mim mesmo. As lágrimas escorriam pelo rosto de Elise. Lágrimas de medo, de esperança, de algo tão avassalador que não tinha nome. Você não me conhece de verdade, sussurrou ela. Eu venho de um lugar onde o aluguel atrasa, onde o arroz acaba antes do fim do mês, onde você aprendeu a valorizar cada conquista. Luiz secou suas lágrimas com o polegar. Elise, eu nasci em berço de ouro. Tive tudo fácil. Você lutou por cada centímetro do caminho. Quem aqui tem mais valor? As pessoas vão julgar. Deixa julgar. Sua família, seus amigos, eles vão... Elise. Ele segurou seu rosto com ambas as mãos, forçando-a a olhar nos olhos dele. Eu estou apaixonado por você. Profundamente e irrevogavelmente apaixonado. E se você sentir 1/10 do que sinto, isso é tudo que importa. O mundo parou. O som das ondas desapareceu. Havia apenas eles dois, e a verdade nua e crua pairando no ar. Eu sinto, admitiu Elise, a voz quebrando. Deus me ajude. Eu sinto. Tento não sentir. Me digo todo dia que é loucura, mas... Luiz não a deixou terminar. Inclinou-se e a beijou. Um beijo suave, respeitoso, mas cheio de promessa. Elise sentiu cada terminação nervosa acordar, cada parte quebrada dela começar a se curar. Quando se separaram, estavam ambos sorrindo. Então não lute mais, murmurou Luiz contra os lábios dela. Me dá uma chance. Nos dê uma chance. E ali, sob o céu estrelado, com o som do mar como testemunha, Elise Santana tomou a decisão mais aterrorizante e maravilhosa da sua vida. Sim. Nas semanas seguintes, o relacionamento floresceu. Luiz ia buscá-la no trabalho da secretaria, levava-a para jantar em restaurantes que ela só conhecia de nome. Elise o apresentou à família e viu os olhos de sua mãe se encherem de lágrimas de felicidade. Mas ela sabia que a tempestade estava apenas começando. E quando os agiotas reapareceram, a realidade voltou com toda a força. Elise estava saindo do trabalho quando os viu. Os mesmos 2 homens encostados em um carro escuro, os olhos fixos nela. Seu sangue congelou. Tinha quase esquecido. Com Luiz, com a felicidade nova e assustadora, tinha empurrado o problema para o fundo da mente. Mas dívidas não desaparecem sozinhas. Elise, Elise, Elise. O mais alto caminhou em direção a ela. O sorriso cruel. Você pensou que a gente tinha esquecido? Eu estou juntando o dinheiro. Mentiu, a voz tremendo. Na verdade, tinha usado todas. As economias para ajudar o pai que ficou doente no mês anterior. Só preciso de mais tempo. Tempo acabou há 3 meses, querida. O outro homem se aproximou também. A dívida agora é de 8.000. Juros. 8.000? O desespero subiu pela garganta. Mas vocês dissemos que tinha prazo, passou. Agora é 8.000, ou vamos ter que tomar medidas mais criativas. Os olhos dele percorreram seu corpo de forma repugnante. Você é bonita. Aposto que consegue arranjar o dinheiro de outros jeitos. Eli sentiu a bile subir. Vocês são nojentos. Somos práticos. O homem deu um passo à frente. 1 semana. Ou seus pais vão receber uma visita muito desagradável.
Eles foram embora, deixando Elis paralisada na calçada. Pessoas passavam, alheias ao pesadelo que sua vida tinha voltado a ser. Como contaria para Luiz? Como admitiria que, mesmo com a felicidade, ainda carregava aquele fardo? Naquela sexta-feira, Luiz percebeu imediatamente que algo estava errado. Elis estava distante, os olhos vermelhos de choro contido. O que aconteceu? Ele segurou seu rosto, forçando-a a olhar para ele. Elis, você está me assustando. E então, ela desabou. Contou sobre o encontro, sobre a ameaça aumentada, sobre o medo que roía suas entranhas. Luiz a abraçou enquanto ela chorava, sua mandíbula tensa de raiva. Deixa eu resolver isso, disse quando ela finalmente se acalmou. Por favor, R$ 8.000 não são nada para mim. Não. A resposta foi firme, apesar das lágrimas. Luiz, eu não posso aceitar. Se aceitar, vou me sentir comprada, como se estivesse com você pelo dinheiro. Você sabe que não é assim. Eu sei, mas as pessoas não vão saber. E pior, eu vou saber. Elis secou as lágrimas. Eu preciso resolver meus próprios problemas. Por favor, respeita isso. Luiz assentiu, mas o olhar em seus olhos dizia que não tinha terminado aquela conversa. No fim de semana, sem que ele soubesse, Luiz contratou um investigador particular. Descobriu os nomes dos títulos e dos agiotas, onde operavam suas fichas criminais. Na segunda-feira foi pessoalmente ao encontro deles. O confronto foi breve. Luiz colocou R$ 8.000 sobre a mesa de um bar sujo onde eles faziam negócios. A dívida de Elis Santana está quitada, e vocês nunca mais vão se aproximar dela ou da família dela. Sua voz era gelo puro. E quem é você, o príncipe encantado? O agiota riu, mas havia nervosismo na risada. Sou alguém que pode tornar a vida de vocês um inferno. Tenho advogados, tenho contatos na polícia, tenho recursos. Inclinou-se sobre a mesa ameaçador. E não vou hesitar em usar tudo isso se vocês respirarem perto dela de novo. Os homens se entreolharam, sentiram o peso daquelas palavras. A dívida está quitada, disse o mais alto, pegando o dinheiro. Quando Luiz contou para Elis o que tinha feito, ela ficou furiosa. Como você pôde? Eu disse não. E eu não podia ficar de braços cruzados vendo você sofrer. Ele gritou de volta, igualmente frustrado. Elis, quando... Você vai entender? Quando você ama alguém, você quer proteger. Elis virou as costas, lutando contra as lágrimas. Sabia que ele tinha razão. Sabia que vinha de um lugar de amor. Mas a ferida do orgulho doía. Vou te pagar de volta, disse finalmente. Cada centavo. Não quero seu dinheiro. Luiz a abraçou por trás. Quero você, toda você, com seu orgulho ferido, sua teimosia irritante e seu coração enorme. Ela se virou nos braços dele, enterrando o rosto em seu peito. Eu te amo, sussurrou. Tanto que assusta. Eu também te amo. Ele beijou o topo da cabeça dela. E vamos superar isso, juntos. Mas nenhum dos dois imaginava que o verdadeiro teste do relacionamento estava prestes a chegar. Era um sábado ensolarado de outubro, quando tudo desmoronou e se reconstruiu ao mesmo tempo. Elis estava na cozinha da casa de praia, preparando o almoço. Luiz tinha ido comprar vinho na cidade, e ela aproveitava a manhã tranquila. A campainha tocou. Elis secou as mãos no avental e foi atender, imaginando que Luiz tinha esquecido as chaves. Mas quando abriu a porta, encontrou um casal desconhecido. A mulher era loira, elegante, com roupas de grife e uma expressão de superioridade no rosto. O homem ao lado dela usava um polo caro e sorria com simpatia. Ah, você deve ser a nova faxineira. A mulher entrou sem ser convidada, os olhos percorrendo a sala. Que bom que o Luiz finalmente contratou alguém decente. A anterior deixava tudo uma porcaria. Elis sentiu o sangue subir ao rosto. Na verdade, Roberto, olha como está limpo. A mulher continuou, ignorando-a completamente. Essa aqui pelo menos sabe trabalhar. Querida, quando terminar aqui, você pode me dar seu contato? Estou precisando de alguém na minha casa também. Camila, talvez devêssemos... O homem, Roberto, pareceu desconfortável.
Querida, pode trazer água para nós? Camila sentou-se no sofá como se fosse dona do lugar. Com gelo e limão, por favor. Elis estava prestes a responder quando a porta se abriu. Luiz entrou carregando sacolas de vinho e seu rosto imediatamente se fechou ao ver o casal. Camila, Roberto, sua voz estava gelada. O que vocês estão fazendo aqui? Surpresa! Camila levantou-se abrindo os braços. Estávamos passando pela região e decidimos dar uma passadinha. Você nunca nos convida mais para nada. Os olhos de Luiz foram para eles, que permanecia parada, as mãos ainda úmidas, o avental amarrado na cintura. Ele entendeu imediatamente o que tinha acontecido. Camila. Roberto, essa é Elis. Luiz caminhou até ela, passando o braço pela cintura. Minha namorada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Camila olhou de Luiz para eles, depois de volta para Luiz, a boca aberta em choque. Sua namorada? A palavra saiu carregada de descrença e desdém. Mas eu pensei, ela está usando um avental. Porque estava cozinhando. A voz de Luiz era aço puro. Para nós, porque é minha namorada, e estávamos passando o fim de semana juntos. Luiz, desculpa, não. Sabíamos. Roberto tentou amenizar, claramente envergonhado. Mas como vocês se conheceram? Camila insistiu, os olhos estreitados. Quer dizer, vocês são tão diferentes. Somos perfeitos juntos, na verdade. Luiz puxou Elis mais para perto, seu toque protetor e possessivo. E agora temos um compromisso. Outro dia, quando convidarmos vocês, voltam. Camila abriu a boca para responder, mas Roberto a puxou pelo braço. Vamos, Camila. Desculpa o incômodo, Luiz. Quando a porta se fechou atrás do casal, Elis desabou no sofá, tremendo. Luiz se ajoelhou na frente dela, segurando suas mãos. Me desculpa. Você viu como ela me olhou? Elis sussurrou, as lágrimas ameaçando cair. Como se eu fosse nada. Como se não fosse digna de você. Você é mais digna do que qualquer um daquele círculo de amigos. Luiz beijou suas mãos. Elis, eu não ligo para o que eles pensam. Mas eu ligo. As lágrimas finalmente caíram. Porque sei que é só o começo. Ela vai espalhar isso para todo mundo. Todos vão me olhar assim, como a empregadinha que seduziu o patrão. Luiz ficou em silêncio por um longo momento. Então se levantou, determinação ardendo em seus olhos. Então, vamos dar a eles algo real para falar. Ele pegou o celular. Vou organizar um jantar semana que vem. Vou convidar minha família, meus amigos, meus sócios. E vou apresentar você oficialmente. Luiz, e nesse jantar vou pedir você em noivado. O coração de Elis parou. O mundo inteiro parou. Casa comigo, Elis. Na frente de todos. Deixa eu mostrar para o mundo inteiro que você não é uma vergonha. Você é meu orgulho. E naquele momento, Elis Santana teve que tomar a decisão mais importante da sua vida. Elis olhou para Luiz, o coração disputando uma guerra entre o medo e o amor. Cada fibra do seu ser queria gritar sim, se jogar nos braços dele e esquecer o mundo. Mas a voz da insegurança sussurrava veneno em seus ouvidos. E se eu te envergonhar? A pergunta saiu em um fio de voz. E se eu não souber qual garfo usar? Ou disser algo errado, ou... Elis. Luiz segurou seu rosto com ambas as mãos, forçando-a a olhar nos olhos dele. Você poderia aparecer de chinelo que ainda seria a mulher mais incrível naquela sala. Porque o que importa não está nas roupas ou nos modos. Está aqui. Ele tocou o peito dela sobre o coração. E você tem mais classe aqui dentro do que qualquer um deles jamais terá. As lágrimas escorriam pelo rosto de Elis, mas dessa vez não eram de medo. Eram de algo maior, mais poderoso. Sim, sussurrou. Sim, eu caso com você. O sorriso que iluminou o rosto de Luiz foi a coisa mais bonita que ela já tinha visto. Ele a puxou para um beijo profundo, cheio de promessas e futuros. A semana seguinte foi um turbilhão. Luiz insistiu em levar Elis para comprar um vestido, mas ela recusou. Eu tenho um vestido, disse com firmeza. Elis, não vou fingir ser quem não sou, Luiz. Se vou entrar nesse mundo, vou entrar sendo eu mesma, ou nada.
Ele a olhou com tanto amor que doía. Você é incrível. Na noite do jantar, Elise estava no quarto se arrumando. Suas mãos tremiam ao colocar o batom. A mãe entrou, trazendo um colar simples de pérolas. Era da sua avó, disse Dona Maria, colocando a joia no pescoço da filha. Ela sempre dizia que pérolas representam sabedoria nascida da adversidade. Você merece usar isso. Elise abraçou a mãe, sentindo a força de gerações de mulheres fortes fluindo através dela. Quando chegou ao restaurante elegante onde Luiz havia reservado um salão privativo, sentiu o peso dos olhares. Camila estava lá junto com outros casais sofisticados. A família de Luiz, sua mãe distinta, o irmão mais novo, a observavam com curiosidade. Mas Luiz estava ao lado dela, a mão firme nas costas, a presença um escudo e uma espada. Pessoal, quero apresentar Elise Santana. Sua voz ecoou pelo salão. A mulher que eu amo. O jantar começou tenso. Camila fazia perguntas invasivas disfarçadas de interesse. Onde estudou? Onde trabalhava? Como se conheceram? Cada pergunta era uma armadilha, mas Elise respondeu a todas com honestidade. Falou sobre a faculdade que havia trancado, sobre trabalhar como secretária e faxineira, sobre vir de família humilde, mas cheia de amor. Sua voz não vacilou, não mentiu, não se escondeu. Então você era a faxineira dele? Camila finalmente disse o que todos pensavam, o veneno destilado em cada palavra. O silêncio foi cortante. Todos olharam para Elise, esperando constrangimento, vergonha. Em vez disso, ela se levantou. Olhou Camila nos olhos com uma firmeza que vinha lá do fundo da alma. Sim, eu era. E sabe o que isso me ensinou? Humildade, respeito, o valor do trabalho honesto. Sua voz estava calma, mas poderosa. Aprendi que caráter não vem de onde você nasceu ou quanto dinheiro tem. Vem de como você trata as pessoas quando ninguém está olhando. Vem de levantar toda vez que cai. Vem de manter a dignidade mesmo quando o mundo tenta tirá-la de você. Elise olhou ao redor da sala, encontrando cada par de olhos. Então sim, eu era faxineira, e não tenho vergonha disso, porque cada chão que limpei, cada conta que paguei, cada noite sem dormir, me trouxe até aqui, me fez quem sou. Ela olhou para Luiz, o amor transbordando, e me fez digna do amor desse homem incrível. A sala ficou em silêncio absoluto. Então a mãe de Luiz começou a aplaudir, depois o irmão. Logo, todos estavam aplaudindo, exceto Camila. Os pais e irmãos de Elise aplaudiam orgulhosos. Luiz se levantou, os olhos brilhando de emoção. Pegou uma pequena caixa de veludo do bolso e se ajoelhou ali mesmo, no meio do salão. Elise Santana, você me ensinou o que é coragem, o que é amor verdadeiro. Casa comigo, oficialmente na frente de todos. E quando Elise disse sim pela segunda vez, sabia que não estava apenas dizendo sim ao casamento. Estava dizendo sim a si mesma. 2 anos depois. O sol da manhã entrava pelas janelas do escritório, iluminando a placa dourada sobre a mesa. Elise Santana Mendonça, advogada. Elise sorriu ao passar os dedos sobre as letras, ainda não acreditando completamente que aquilo era real. Tinha voltado para a faculdade 6 meses após o noivado, incentivada e apoiada por Luiz, mas fez questão de pagar a própria mensalidade com o salário de um estágio em um escritório de advocacia. Formou-se com honras, a família inteira presente na cerimônia, lágrimas de orgulho nos olhos de todos. O casamento tinha sido simples e bonito. Na casa de praia, onde tudo começou, apenas famílias e amigos verdadeiros. Dona Maria chorou do começo ao fim. O pai de Elise, emocionado, entregou a filha a Luiz com um aperto de mão firme e um sussurro. Cuida do meu tesouro. Mas Elise não precisava ser cuidada. Tinha aprendido a cuidar de si mesma. Agora, aos 28 anos, trabalhava em um escritório que oferecia consultoria jurídica gratuita para famílias de baixa renda. Era o trabalho dos seus sonhos. Ajudava pessoas como ela, que precisavam de voz e representação. Luiz tinha aprendido a equilibrar trabalho e vida pessoal. Via o filho todo fim de semana construindo uma relação que o divórcio quase destruiu,
e todas as noites chegava em casa para jantar com Elis, conversando sobre o dia, rindo de bobagens, construindo uma vida que era deles. A família de Elis prosperou. Com a ajuda discreta de Luís, seus pais abriram um pequeno negócio. Os irmãos mais novos estudavam, sonhando alto, inspirados pela trajetória da irmã mais velha. Camila nunca pediu desculpas, mas parou de frequentar os mesmos círculos, a vergonha do próprio preconceito exposto a silenciando. Elis não guardou rancor, apenas seguiu em frente, provando que bondade e força não são opostos. E Paulo reapareceu um ano depois, pedindo desculpas e querendo conversar. Elis o recebeu em um café, ouviu suas justificativas vazias e simplesmente disse: "Obrigada por ter me traído, me libertou para encontrar o amor verdadeiro." E foi embora sem olhar para trás. Os agiotas nunca mais apareceram. O dinheiro que Luís pagou foi considerado por eles como um empréstimo, e ela devolveu cada centavo em parcelas mensais, mesmo com Luís implorando para esquecer. Era uma questão de princípio, de dignidade. Naquela manhã de sábado, Elis estava organizando papéis quando Luís entrou no escritório em casa, trazendo café e um sorriso travesso. "Bom dia, doutora Mendonça." "Bom dia, senhor Mendonça." Ela retribuiu o sorriso, aceitando a xícara. "Já terminou o relatório da empresa?" "Terminei." "E você já preparou a defesa daquela cliente?" "Quase lá." Elis suspirou. "É um caso difícil. Ela me lembra tanto de mim há 2 anos." Luís a abraçou por trás, beijando seu pescoço. "E ela tem sorte de ter você como advogada. Alguém que entende, que já esteve lá." Elis se virou nos braços dele, olhando nos olhos do homem que mudou sua vida. Ou melhor, que a ajudou a mudar sua própria vida. "Você sabe que eu teria chegado aqui de qualquer jeito, né?" Disse suavemente. "Talvez demorasse mais, mas eu teria conseguido." "Eu sei." Luís beijou sua testa. "Sua força nunca precisou de mim. Mas que bom que escolheu me deixar caminhar ao seu lado." E era verdade. Elis não foi salva por um príncipe encantado. Foi salva por si mesma. Luís apenas apareceu no momento certo para mostrar que ela era digna de um amor que a respeitasse, que a apoiasse, que a desafiasse a ser ainda melhor. A vida não era perfeita. Ainda havia contas para pagar, problemas para resolver, dias difíceis. Mas agora, Elis enfrentava tudo de cabeça erguida. Não como a mulher frágil que um dia foi, mas como a mulher forte, decidida e admirada que sempre teve o potencial de ser. Porque no final, o verdadeiro conto de fadas não é sobre ser resgatada. É sobre descobrir que você sempre teve o poder de se resgatar. E quando encontra alguém que vê e celebra essa força, não te diminui para se sentir maior, mas caminha ao seu lado como igual. Aí sim, você encontra a magia. E você? Já passou por um momento em que precisou escolher entre aceitar ajuda e preservar sua dignidade? Como encontrou o equilíbrio? Compartilhe sua história nos comentários. Às vezes, nossa jornada pode inspirar alguém que está lutando a mesma batalha. Fim.